Olá, vou colocar aqui o tema da live de hoje. Dicas, olá, tudo bem? Anderson, pessoal da Betonarte. Nossa, hoje falamos de vocês lá no escritório, né? Mas um cliente parceiro aí já fechou algumas coisas. Vai ficar bem legal ali o projeto de área de lazer deles, né? Nada a ver com o assunto aqui, mas quem me conhece sabe que eu já vou somando várias coisas, né? Dicas para comprar. Só vou marcar aqui enquanto o pessoal vai entrando. Comprar terreno. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Vamos fixar isso aqui. Fixar comentários. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como investir, como comprar um terreno de uma maneira correta. Vocês acredito que estão me ouvindo, né? Hoje eu tô sem o meu fone, mas tá bem quietinho aqui em casa. Então acredito que vai dar pra gente conversar legal, né? Mas qualquer coisa, se vocês não estiverem me ouvindo, né? Ou se der algum problema, vocês me avisam, tá? Hoje eu resolvi falar um pouco sobre a questão de aquisição de terreno, porque a gente tem observado o mercado imobiliário não é que não está aquecido, mas está retomando um pouco, né? A gente já está começando a observar algumas propostas interessantes, né? Alguns imóveis que estão aparecendo com negociação legal, então é uma oportunidade às vezes de comprar um imóvel como investimento, é uma oportunidade de começar a projetar a sua casa, o seu negócio, né? Ou a sua sala comercial, se esse for o caso. Mas é uma hora boa para aquisições, né? Como a gente tem muita proposta no mercado, muitas situações que estão acontecendo aí, né? Tem muitas ofertas, as pessoas que querem comprar mesmo, que estão interessadas em adquirir um imóvel, elas precisam prestar atenção em algumas coisas. E eu não vou falar aqui atenção em algumas coisas voltadas à questão imobiliária em si, né? Corretor de imóveis, não é isso. Eu vou falar várias situações que acontecem lá no escritório, né? Quando a gente tem a compra de um terreno, quando a pessoa compra um terreno e quer construir uma casa. Por exemplo, esse é um exemplo. E às vezes ela vem com um terreno, ela comprou um terreno e vem com uma ideia de casa totalmente diferente, que não bate, né? Eu falo assim, ele comprou um terreno para outra casa. Imaginou uma casa que não dá para fazer nesse terreno. Acontecem essas coisas, né? Acontece porque a pessoa às vezes vai na opção de uma proposta legal, ou um terreno mais barato, né? E acaba olhando uma imagem, tem um sonho de uma casa e isso não bate com o terreno que ela comprou, ou com o terreno que ela está disposta a comprar. Então, por isso, eu resolvi falar um pouco sobre algumas dicas. Na verdade, eu separei aqui 7, né? Que eu vou falar de uma forma muito breve. Mas, se você quiser compartilhar essa live aí, pode ir ali no aviãozinho com pessoas que você tá falando que quer comprar, né? Tá falando que poxa, tô pensando, de repente é a época de comprar um terreno, de adquirir um imóvel, ou talvez tô pensando em construir minha casa. Então eu vou falar um pouco sobre isso. Se você quiser compartilhar aí com o aviãozinho, manda para mais pessoas. Vou inclusive mandar para algumas aqui, né? Aí vai chegando em mais gente e aí a gente vai conversando melhor, né? Tem isso também de chegar em mais pessoas. Vamos lá, só um pouquinho compartilhar aqui, que daqui a pouco daí a gente já vai conversando. Legal, vamos compartilhar aqui. Eu acho que tá bom aqui. Legal. Já compartilhei aqui com algumas pessoas. E aí eu vou falando algumas coisas aqui, vou separei aqui com essas minhas 7 dicas. E se você, no meio desse caminho aí, tiver alguma dúvida com relação à arquitetura e o terreno, que terreno que eu compro para a casa que eu quero, estou pensando em comprar, vale a pena, Priscila, manda aqui como pergunta, que à medida que eu for falando, eu respondo, né? Tô aqui super disponível para responder se você quiser, tá? Primeira coisa pra gente pensar quando for comprar, né, estiver pensando em adquirir um terreno, né, vale para imóvel, mas assim, aqui o momento agora é a gente falar sobre compra de terreno. Primeira coisa é qual o objetivo da compra. Quando as pessoas me perguntam assim, o que é mais barato ou mais caro? É melhor eu comprar esse ou aquele? É melhor eu fazer isso ou aquilo? Eu sempre digo, depende. Depende para que você quer. Então a primeira dica é, para que você quer o terreno?
Qual é a tua intenção com esse imóvel que você vai comprar? Você quer construir uma casa? Quer investir? Quer construir apartamento? Quer construir uma sala comercial? Qual é a intenção? Qual é o objetivo dessa compra? Ou, né, desse investimento num terreno? Porque dependendo da tua intenção, a análise pode ser um pouco diferente. Né, Priscila, quero, em vários, esse ano já apareceram vários investidores, Priscila, quero fazer um estudo aqui para transformar em sala comercial. Putz, um terreno de esquina é melhor que um terreno de quadra, né, se você tiver uma opção melhor para investir, né, e tem mais visibilidade, mas às vezes para um empreendimento residencial, não, porque ele tem 2 fachadas, às vezes eu vou ter que ter mais recuo, são várias variações, né, eu falo, tem muita coisa em jogo para a gente poder decidir qual é a melhor opção, qual terreno é melhor. A maioria dos nossos clientes vem com isso, né? Tipo assim, o mercado tá muito isso, tem 3, 4 opções. Qual é a melhor, Priscila? A maior depende desses 7 fatores que eu vou falar para vocês, sendo que o primeiro é o objetivo do terreno. O sonho da sua vida, por exemplo, se for uma casa, é uma casa térrea? É uma casa com 2 níveis? Odeio casa em nível, Priscila. Eu imagino uma casa térrea, então você tem que comprar um terreno que é mais plano, que não tenha declive, né? Então, muitas pessoas, né, a maioria dos meus clientes aparecem, já olharam uma imagem, já tem uma ideia do terreno que quer comprar, do terreno não, da casa que quer fazer, e aí isso precisa estar alinhado com o terreno que você está comprando, com o terreno que você está disposto a comprar. Senão, né, a conta não fecha, não bate isso. Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando vai comprar um imóvel, um terreno, é para que você está comprando esse imóvel. Qual que é o objetivo? É uma casa, um apartamento, é investimento, é comercial, é industrial, é galpão, eu vou locar, eu vou construir para vender, eu vou fazer a casa dos meus sonhos, eu vou fazer uma casa pequena, qual que é o objetivo? Faz sentido que não adianta a gente começar fazendo nada sem planejamento, né? Esse é a primeira dica, vem disso, assim, né? Essa primeira estratégia. A segunda vem do pressuposto que você conhece esse terreno. Presencialmente, virtualmente, você pesquisou ele no Google, você olhou onde ele é, então você vai avaliar a localização desse terreno. Onde é esse terreno? Ele é perto do quê? O que tem próximo a ele? Escola. Como é que é o deslocamento? Que tem supermercado? Não tem supermercado? Por exemplo, se for um estabelecimento, você quer fazer um empreendimento residencial multifamiliar, é interessante que ele esteja perto de um supermercado, né? Agrega valor, fica próximo de um supermercado que a pessoa tem facilidade de mobilidade, né? Tá próximo a uma região central ou não, ele tá mais retirado, mas ok, tem um núcleo ali onde ele consegue fazer as suas compras mais direcionadas. É fácil chegar e sair? Tudo isso interfere e está totalmente relacionado com a intenção do teu empreendimento, que eu falei antes, né? Ou é sua casa. Então, putz, é próximo do caminho que eu vou fazer para ir trabalhar, né? Tem uma facilidade de deslocamento para pegar um transporte para ir para a escola, por exemplo, ou é perto da escola. Então, o segundo item que eu avalio essencial é essa localização. E um dos aspectos extremamente importantes da localização é que a localização, além de ela influenciar no preço do imóvel, no preço, no quanto se paga por esse terreno, por esse lote, ele está totalmente relacionado com a valorização desse imóvel. Uma coisa é você comprar um terreno vazio, um lote vazio, né? Um chão, um lote, um terreno. Outra coisa é você construir em cima desse terreno. Quando você constrói, e essa construção é bem pensada, bem planejada, entendendo o contexto do entorno, né? Seja ele para o seu residencial ou para fins de investimento, valoriza o seu imóvel. Eu sempre falo, não importa se você... até pessoas que estão construindo a sua casa e querem passar o resto da sua vida, a gente fala lá no escritório, querendo ou não, é um investimento. Então, é uma coisa que se um dia você precisar, você pode não querer, mas se um dia você precisar, você pode vender, você consegue vender, porque você pensou nesses vários critérios, né? Você ou o profissional que contratou você, pensou em todos esses critérios para o seu investimento valorizar o seu imóvel, que neste caso é um terreno.
Faz sentido isso aí, gente? Que primeiro eu tenho que entender para que eu quero, depois eu tenho que entender a localização, o que tem de bom, o que tem de ruim. Sempre quando eu falo um critério, na verdade tem prós e contras, né? Não existe mundo perfeito para nada, não, né? Não existe a perfeição, então você sempre vai ponderar prós e contras. Poxa, é bem localizado, mas é mais caro, por exemplo. Ah, mas de repente você consegue refletir isso num bom projeto, né? Numa ocupação um pouco maior que te reflita em 2 apartamentos a mais, né? Ou que você tem um valor agregado nesse apartamento que você pode receber de volta esse investimento. E tudo na vida, né? Prós e contras aí, tem esse critério. O terceiro item que eu acho essencial, né? Não é que eu acho, eu acredito ser essencial, é verificar a documentação. O que quer dizer verificar a documentação? Ver se esse terreno está legalizado, se ele tem uma matrícula individualizada, né? Às vezes pedir uma viabilidade, tudo isso um profissional, se você contrata, pode ser até para uma consultoria, ele faz isso por você, né? A gente faz isso lá no escritório, mas você pode fazer isso sozinho, não tem problema nenhum. Você vai ver a matrícula, se ele tem uma matrícula de lote, se ele tem alguma restrição de legislação, porque às vezes depende do tipo da ocupação que você quer fazer, né? Quero construir um comércio. Tem restrição de vaga de estacionamento, quantidade de vagas de estacionamento que diminui a tua ocupação. Se é um residencial, é menos restrições, mas multifamiliar, né? Prédio já tem mais restrição. Então, essa questão de documentação, legalização, é o que eu chamo num item 3. Né? Ver se isso tudo está correto, se é legal, né? Porque para ser legal, você tem que ter uma matrícula para você poder comprar e vender, fazer uma simulação de impostos, né? De taxas. Então, isso, inclusive, o corretor é a pessoa ideal para te auxiliar nisso, mas a gente acaba fazendo esse tipo de assessoramento também lá no escritório para casos que a gente é contratado antes de aquisição de lote, né? Antes de compra de terreno. Gente, quem tá me ouvindo aí, se tiver dúvidas, pode escrever, tá? Pode deixar aí sua dúvida, ou se tá me escutando, se tá legal aí, manda um coraçãozinho que eu vou continuando por aqui, né? Que depois a live também fica gravada, né? Você pode compartilhar ou mais pessoas podem ouvir aí, porque eu espero que chegue para mais pessoas, quanto mais pessoas chegar, melhor. O quarto item que eu coloquei aqui é a questão de infraestrutura. Então, você vai verificar naquele loteamento, naquele empreendimento, se for um loteamento ou um condomínio, questão de água, abastecimento de água, águas pluviais, coleta de esgoto, né, a iluminação, como é que é a pavimentação desse loteamento, se essa infraestrutura tá bem feito, se ela é condizente com o preço, né, se inclusive ele tá atendendo todas as recomendações, né, da autorização que ele recebeu para fazer o loteamento. Então, é importante, porque depois que você comprou, dizer que, cara, tinha que ter feito, você já comprou, né? Então, vê se isso tudo tá coerente, né? Se isso tudo tá correto. Então, ver essa infraestrutura é muito importante, né? Para até empresas idôneas, como que é fazer esse processo de uma maneira justa e correta, né? Então, essa infraestrutura é o 4 que eu coloquei aqui. Às vezes, situações mais afastadas, é legal você ver se tá tendo um tratamento de esgoto, né? A gente tem vários clientes, assim, com loteamentos mais afastados que a gente verifica isso, né? Tem loteamento que já oferece isso e tem situações que você tem que verificar se tá sendo previsto ou não, né? Para você se resguardar, porque quando tudo isso for ocupado, né? Vai ter adensamento, sempre tem o ônus disso depois, né, da ocupação, porque enquanto não tá ocupado, tá tudo bonitinho, limpinho, arrumadinho, né, então depois que tá ocupado é que normalmente vem alguns inconvenientes que é legal você ver se o loteamento já tá prevendo ou não. Então, ok, a gente já passou pela intenção, pelo objetivo do projeto, né, para que você quer comprar aquele terreno, ou qual que é a sua intenção, ou o caminho contrário, né? Às vezes a gente faz consultoria de caminho contrário. Priscila, eu tenho esse terreno aqui, ele tá com um preço muito legal, é muito interessante trabalhar nele, eu tô a fim de comprar, tá bom de negociar. O que dá para fazer nesse terreno? É o que eu chamo de consultoria de estudo de ocupação. Então, eu tenho um terreno e eu estudo as possibilidades, tanto dentro do mercado imobiliário quanto de ocupação de legislação, para que a pessoa ela verifique antes de efetivamente comprar o terreno, se esse é o melhor terreno para o que ela está querendo fazer.
né? Eu faço o caminho contrário. Tem um terreno, eu estudo as possibilidades de ocupação nesse terreno e aí a pessoa tem informações, né? O meu cliente tem informações para saber se realmente vale a pena ele comprar ou não, se ele vai ter essa rentabilidade lá na frente que ele está imaginando ou não, né? Que às vezes nem tudo que a gente quer é possível, né? O mundo perfeito ainda não existe. Mas, se você está querendo construir uma casa, por exemplo, primeiro é a intenção do projeto, segundo, a localização, avaliar essa localização, avaliar se é legal, né? O que tem próximo, como é a vizinhança, né? Como é a mobilidade, se é fácil ir e vir desse terreno. O terceiro é verificar a legalidade, né? Documentação, verificar se está tudo correto, né? Se está tudo registrado, se está tudo realmente legalizado. O quarto é a infraestrutura, então verificar se esse imóvel que você está querendo comprar, né, tem abastecimento de água, luz, né, energia no caso, se ele tem algum sistema de coleta ou, né, de estação de tratamento, como é a pavimentação dele, bocas de lobo. Isso são coisas que normalmente dão problema, assim, parênteses bem aqui, né? Bocas de lobo mal feitas ou não tendo bocas de lobo, depois acaba sendo uma região ou um loteamento ou uma rua que acaba parando água, né? Porque não tem para onde ir essa água. Então é uma situação legal para você observar, assim, a gente tem observado que esse é um item aqui, abrindo bem um parênteses, boca de lobo, fique ligado, tipo, fica a dica, né? O quinto item que eu coloquei aqui é a caracterização do terreno. Então, quando vocês vão olhar um terreno, né, para fins de uma casa, um empreendimento, um estabelecimento, enfim, algumas coisas precisam ser levadas em conta. E o primeiro item de caracterização do terreno é a questão de desníveis. Muitas vezes um terreno que tem um desnível, terreno plano é um terreno, né, vamos dizer, reto, vamos falar assim, né? Que às vezes está mais acima do nível da rua, né? Ou no nível da rua, mas é um terreno que é plano, reto. Agora existem terrenos com aclive, são terrenos que, se a gente imaginar que aqui tá a rua, são terrenos que sobem, então isso aqui é um aclive. E terrenos em declive é um terreno que faz assim, terreno que desce, é mais baixo lá no fundo do terreno, lá atrás do terreno, do que na rua, né? Considerando que a rua tá aqui, assim é aclive e assim é declive. Então, terrenos que têm aclive ou declive, principalmente terrenos que têm declive, eles tendem a ter um custo na hora de execução maior do que um terreno plano. Por quê? Normalmente eu preciso de muro de arrimo, eu preciso de aterro, ou eu preciso chegar com a minha fundação em terreno firme que está aqui embaixo e não aqui, aonde foi aterrado. Então cuidem com terrenos com aterro. Aterro visualmente parece mais interessante, né? Porque de uma forma geral ele tá mais bonito, tá mais plano, mas ele pode estar plano e ter sido aterrado. Aterro é quando ele joga barro, terreno de outros lugares para cá, para o teu terreno parecer mais reto, né? Mais plano. Então, esses terrenos que têm declive, normalmente se investe um pouco mais no momento da construção ou ao longo da construção, porque a pessoa acaba não fazendo exatamente isso. Eu vou deixar, não vou mexer exatamente nisso agora, mas daqui a um tempo vai ter que fazer. Vai ter que fazer um muro, vai ter que fazer uma contenção, ou vai ter que fazer um aterro, ou essa casa tem pilotis para baixo. Pilotis é quando a gente constrói mais tipo um subsolo lá embaixo e acaba deixando mais aberto. É um terreno extremamente interessante, dá para fazer casas maravilhosas, super legais, porque são casas um pouco diferentes, então eu posso ter desníveis, níveis, eu posso ter a casa sobe um pouco e desce um pouco, é fantástico, mas não é um projeto de uma casa plana, né? Então se você olha lá no teu Pinterest uma imagem de uma casa plana, não é esse terreno que eu vou conseguir executar essa casa plana, né? Um terreno de declive é para uma casa em declive, é para uma casa em níveis, é para uma casa em um subsolo e um outro pavimento, né? E vale a mesma coisa para um terreno em aclive. Se você compra um terreno em aclive, mas eu vou cortar e deixar ele plano, você também vai ter que investir para fazer isso.
Então esse custo não é errado comprar esse terreno, tá? Fique para ficar bem claro aqui, inclusive eu adoro trabalhar com terrenos em aclive e declive, porque ele me permite uma maior criatividade, né? Me permite casas um pouco diferentes do que casas planas, mas não tem certo e errado. Mas é importante pensar que há um investimento maior em casos como esse, normalmente, né? Estamos falando aqui via de regra, e aí cada caso é um caso. Então, considere isso no custo, eu coloquei aqui, né? Questão de, normalmente, quando tende para o fundo é mais complicado, não é errado, mas é mais complicado. A gente já fez vários projetos que a casa, inclusive, aproveita isso. Se você olha a casa da rua, ela é uma casa térrea e ela tá acontecendo lá para trás, tá tudo certo, mas você tem que imaginar que a sua casa vai ser assim, né? Então, ou você vai ter o auxílio de uma pessoa que vai te ajudar nessa escolha do terreno correto para a ideia da tua casa, né? E para investimento são terrenos um pouco mais complicados. Agora, depende, eu vou fazer um subsolo, posso aproveitar isso para fazer um subsolo de estacionamento, pode ser uma boa ideia, né? Depende. Né? Uma vez gravei um vídeo e aí a pessoa me fez uma pergunta, né, toda complexa, e eu comecei respondendo, depende, né? Só que na nossa conversa depende de 7 fatores, né? E a gente tá no 5º agora. Então, eu queria ver se tá fazendo sentido aí, não sei, né, se o pessoal que tá me assistindo aqui, deixa eu dar uma olhada, né, quem tá me assistindo aí investidor, compra sua casa, enfim, faz sentido isso aí que a gente tá falando, né? Isso basicamente para mim é uma coisa que eu olho numa visita no terreno, né? Ou numa imagem no Google, ou analisando a situação que a pessoa tá disposta a fazer. É muito rápido pra gente fazer essa avaliação, né? E fazer essa análise do que é mais viável, o que não é viável. O 6º item que eu considerei aqui é a questão de tamanho do terreno. Tamanho tem total, na verdade tudo tem, né? Mas tamanho tem total relação do que você quer fazer. Qual é a intenção dessa tua aquisição de terreno? Eu falo que, eu tenho falado lá no escritório, assim, e de vez em quando aparece isso e eu falo assim, gente, milagre ainda não dá para fazer. Então, estou afim, né? Quero investir num multifamiliar, num residencial com mais pavimentos, tem que comprar terrenos maiores, principalmente porque a legislação de Indaial, Blumenau, a maioria dos nossos municípios aqui na região, né, e depende da cidade que você está me assistindo, prevê que quanto maior a altura do empreendimento, né, da construção, maior é o afastamento lateral que você tem que deixar. Tem muitas regras, né, em termos de legislação que a gente tem que obedecer, principalmente para prédio, para comércio, para indústria. Então é legal fazer essa avaliação antes de sair investindo 300, 500, milhão em terreno e talvez parar, fazer essa consultoria e avaliar se esse terreno realmente é o adequado porque você está disposto a fazer. Mas tamanho de terreno influencia muito no preço, porque normalmente, né, um dos principais fatores de preço de lote é testada é frente do lote, é quanto você tem de frente no lote, se é 12, se é 15, se é 20, se é 30, isso, e claro que a área do terreno também influencia no preço, né, e influencia no tamanho. Então, testadas maiores, cuidado com terrenos muito estreitos, né, você quer comprar 12 aqui é o nosso mínimo, né, mas 12 não dá para fazer 2 casas, 12 não dá para fazer prédio, gente, tá? Dá, mas, né, não dá para fazer prédio porque você não consegue fazer acesso, entrada, saída, atender todas as regras. Então, existem muitas pormenores na regra, né? Então, mas via geral, vamos falar como critério básico, evitar terrenos muito estreitos. E para casas isso também é interessante, porque às vezes se o terreno é muito estreito, eu tenho que começar a usar os rumos, né? Quer dizer, grudar as casas nos vizinhos. E a gente vive numa região com muita umidade, a gente vive numa região com esses problemas de umidade, que tem essa tendência. E aí a gente tem, às vezes não muito cuidado com questões de drenagem. Então a água fica no terreno,
ou no seu, ou no do vizinho, né? No de frente, desculpa, no de frente, nos lados ou no fundo. E aí, se ele é mais alto que você e você constrói no rumo ali, na divisa, pode vir aquela água que está no terreno dele, se não tem uma boa drenagem, vem para o teu terreno. Ah, Priscila, mas daí ele tem que resolver. Sim, ele tem que resolver. Mas você vai se incomodar, é responsabilidade dele? É, mas você vai se incomodar. A gente tá com um caso, inclusive, no escritório, olha, de vez em quando tem um caso desse. De falta de drenagem, e aí a minha casa tá encostada no vizinho, no rumo, e aí começa aquela coisa, responsabilidade de quem? Laudo pericial, às vezes, né? Então, a gente tenta evitar casas no rumo, no vizinho, né? No limite do lote. Mas, se o terreno é muito estreito, milagre, só no departamento lá de cima. Outro problema que gera com os terrenos muito estreitos, dependendo da intenção do seu projeto, mas teoricamente são casas que ficam mais compridas e mais estreitas. A gente acaba perdendo mais espaço com corredor, né? Eu tenho que gastar um pouquinho mais com corredor porque a casa fica mais comprida, então para chegar em todos os quartos, né? Via de regra aqui, né? Não estamos generalizando, mas de forma geral acontece isso. Então, se você consegue comprar um terreno com um pouquinho mais de testada, 14 metros, né? Isso depende do que você quer fazer, da sua possibilidade de investimento, né? Qual é a intenção do projeto. Mas tentem comprar terrenos com testada, com fachada um pouco maior para que deixa eu ver a palavra que eu queria falar agora, que me fugiu aqui, mas que a gente consegue daí fazer um projeto um pouco mais coerente, né, e prevendo ou minimizando impactos que a vida útil da casa, que o uso da casa, que a manutenção da casa possam dar, né, calhas, drenagem do vizinho ou sua, consegue passar a tubulação por fora da casa e não por dentro da casa, não por baixo da casa, porque se um dia acontece um problema. Então, isso, terrenos mais largos, nos dá essa possibilidade, né? Esse é o 6º item. Então, eu vou lembrar que é o primeiro. Intenção do porquê se quer comprar um terreno, o que você quer fazer com esse terreno. Avaliar a localização, quais são os benefícios, vantagens, prós e contras dessa localização. O terceiro é verificar a documentação do terreno, legalidade, se está tudo correto, né? Se esse terreno tem infraestrutura, que é o item 4, se está bem executada, né? Pavimentação, falei a questão das bocas de lobo. O 5 é características do terreno com relação a desníveis, ok? Que às vezes esse terreno é mais barato. A gente lembrei agora até de um exemplo, a gente teve um caso até de compra de terreno, o cliente comprou um terreno com preço muito bom, mas é um terreno baixo, com tipo um mangue, né? Então, o que acontece? É um terreno muito úmido, muito molhado lá embaixo aqui, numa região extremamente úmida de Florianópolis. E aí, o que acontece? É uma relação que, ok, eu paguei barato no terreno, mas eu tenho que entender que eu vou ter que investir mais. Não posso construir a casa naquele mangue. A gente vai ter que levantar a casa, vai ter que fazer uma laje, sabe? Tirar para poder ventilar, para poder não gerar umidade nessa casa. Então, essa relação precisa ser analisada e principalmente por essa intenção do que você quer construir, né? Às vezes a pessoa olha uma coisa no Pinterest, plana e quer comprar e compra um terreno em desnível. Não dá, gente. Né? Milagre ainda não dá. Questão do tamanho, que é o item 6 que eu falei. Então, avaliar qual é a tua intenção de projeto, ou, né, sozinho, ou com uma consultoria, ou com um profissional, né? De preferência já tenha um profissional que possa te orientar neste processo, mas evitem terrenos muito estreitos, né? O tamanho influencia no preço, mas o que você quer fazer, que tipo de casa que você quer ter? Eu quero ter uma casa com um pouco mais de afastamento, eu quero ter uma casa que não fique tão perto dos meus vizinhos, então compre um terreno maior, ou compre 2 terrenos juntos, um do lado do outro, para que você tenha mais privacidade, né? Para que você tenha mais espaços abertos. Porque às vezes a pessoa quer construir uma casa grande e compra um terreno pequeno, então a gente acaba ficando uma casa, né, folgada, eu falo assim. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí?
Deu um pause aqui para mim, mas só para saber se vocês estão me ouvindo. E o último item que eu separei aqui, que eu acho extremamente importante, acho não, né? Acredito, inclusive em função das nossas experiências, e é um dos primeiros itens que eu analiso quando eu vou no terreno para fazer uma consultoria ou para fazer um projeto, é a questão da posição solar. A posição solar é extremamente importante por questões de saúde, de salubridade, de uso e manutenção nos empreendimentos. Então, por exemplo, se você tem uma casa com uma iluminação boa e uma boa ventilação, que são resolvidas lá no projeto, né, iluminação e ventilação, mas se você tem um terreno com uma boa disposição solar, e isso é bem trabalhado no projeto, você pode economizar em ar-condicionado, né? Você pode economizar, por quê? Porque se os quartos estão na disposição correta, ou melhor, você não chega em casa e tá aquele torrão no quarto, né? Vamos lá. Quartos, posição do sol da manhã, por exemplo. Onde tá o sol da manhã, onde tá o sol da tarde? O sol da tarde, gente, é o sol mais quente, é aquele sol mais pesado, é aquele sol que se bate na janela, na parede do quarto, quando você chega em casa depois do trabalho, num dia de verão, e você quer usar o quarto, você tem que primeiro ligar o ar, não é assim? Você tem que primeiro abrir a janela, ligar o ar, porque senão você não fica dentro do quarto, não consegue dormir à noite. É o sol oeste, né? A gente fala, o sol nasce no leste, se põe no oeste. Mas, né, a relação não é tão direta assim, mas teoricamente, nasce no leste, se põe no oeste. O leste é o sol da manhã, é o sol mais saudável, é o sol que tem que bater dentro do teu quarto, bater na cama. Esse é o sol saudável. Então, né, é importante ver isso, que sol que tá batendo. E se tá batendo o sol, né, porque o sul, a face sul não bate sol normalmente. É o que menos bate sol. Então fica mais fresco, mas também não tem sol. Às vezes é uma posição legal para botar uma área de lazer, né? Não uma piscina. Piscina sul ninguém usa. Tudo isso a gente avalia. Inclusive quando a gente faz um estudo, né? Essa consultoria de estudo de ocupação, eu vejo quais são as intenções iniciais do cliente e eu já digo para ela, falo, olha, se você realmente quer uma piscina, esse não é um bom terreno, né? Agora, o quanto que a piscina é importante ou não. E aí depois começa um projeto, né? Mas se a pessoa tá querendo comprar um terreno, por exemplo, onde a piscina é essencial, essa área de lazer para conviver com a família, enfim, e tenha que ter piscina, a gente tem que procurar um terreno que pegue sol. Pegue sol hoje, pegue sol depois que as pessoas vão construir naquele terreno, né? Tem que abrir um pouco mais essas possibilidades. Então, posição solar é muito importante, né? O projeto depois vai escolher, vai determinar a melhor posição, né? Vai solucionar isso. Mas pensar se o terreno pega sol, pega muito sol, pega pouco sol, isso acontece em apartamentos também, né? É quando você compra um apartamento entender se tá pegando sol, não tá, né? Isso é importante, valoriza o imóvel também. Gente, o que é importante, então, avaliar em cada item desse, né? Que a gente, de novo, faz num piscar de olhos, né? Mas você pode fazer sozinho ou contratar um profissional para fazer isso, mas a intenção aqui, neste momento, é só falar os cuidados, né? Porque senão eu falo assim, eu vou comprar um terreno de 200 mil reais. Se eu compro ele de maneira equivocada, ou não com tanto cuidado, ou não com tanto critério, eu acabo perdendo, né? Eu perco, porque depois, quando eu vou construir, eu tenho que compensar esse erro de compra que eu fiz. Se eu comprei um terreno só pelo preço, né? Só pelo que eu tenho que pagar nele, sem considerar para que eu vou usar, às vezes não é uma compra com relação correta, né? E claro que a análise aqui eu falei um pouco mais para casas, mas para comércio é a mesma coisa, né? A valorização, é a questão de estar tudo legalizado, a questão de tamanho, ser esquina, né? Eu falei um pouco no começo de ele ser esquina, não tem tanta importância a questão de posição de sol, mas tem também por causa de vitrine, porque se a vitrine fica lá para a fachada oeste, a pessoa no final tem que pega sol da tarde na vitrine. Quantas lojas vocês já viram que passam, né, que pega sol da tarde e ela tá com a vitrine dela fechada quase o dia todo? Então é uma sala que, ok, você vai alocar, mas não é uma sala tão valorizada lá na frente. Então se você, né, se a gente consegue avaliar esses itens desde antes da compra do imóvel, então uma consultoria para comprar um imóvel, né, não só depois para fazer o projeto.
é interessante porque dá pra gente avaliar todos esses fatores, né? Então, tem pontos fortes e pontos fracos, né, de cada item desse aqui que a gente falou, né, são relativos, eles se combinam, eles vão se combinando e eles dão uma avaliação total, mas é interessante perceber isso, né. Pergunta, se alguém tiver, vocês podem ir me mandando aí, tá? Podem me mandando se tiver alguma pergunta sobre como comprar um terreno, ou se tá pensando em comprar aí, e o que pensa em... Se tiver alguma dúvida. Nós sempre falamos assim, né, que o ideal é esse imóvel estar sempre acima do nível da rua para valorizar, inclusive, mais o teu empreendimento, seja a tua casa, e também para não correr, não ter nenhum dano futuro de enxurrada, voltar para casa, né, entrar no seu terreno, ou na sua casa, ou no seu estabelecimento. Então, também lembrei disso agora. Gente, perguntas... Hoje eu quis falar, né? Eu começo a falar, ninguém me interrompe, ninguém fala nada, ninguém pergunta nada e eu vou aqui que vou, né? Como diz o Rafa, se ele ainda estiver aí, eu só falo, né? E aí eu vou entregando e vou falando o que eu penso, o que eu acredito e o que a gente pratica há mais de 20 anos na Cannember, né? Então a gente sugere a contratação de um profissional para acompanhar você nessa fase de escolha, né? Independente se seja só para comprar o terreno e como forma de consultoria, ou se você já vai contratar um profissional para fazer todo esse seu processo, né? Mas a consultoria né, ajuda a essa melhor opção, né? Pode analisar situações, cenários, né, de estudo de ocupação, ou só ver qual é a opção melhor do seu terreno. Mas é importante, né? E eu sempre falo assim que é importante identificar todos esses critérios, analisar todos esses itens, porque isso faz com que o investimento tenha uma relação de custo-benefício real, né? Você não está criando... Eu sempre falo, eu não gosto de projetar elefantes brancos, né? Comprei um terreno maravilhoso, quero fazer uma casa maravilhosa que nunca se executa. Então, eu acredito nos investimentos acessíveis, rentáveis, né? Que possam ser executados e que a gente possa... realizar, né? Tanto eu possa projetar e participar desse processo, quanto as pessoas possam realizar isso. E poder morar, enfim, poder investir e rentabilizar isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenham agregado alguma coisa, né? Ou tido alguma ideia, enfim. Se vocês lembrarem de alguém, podem compartilhar. Mas eu vou deixar essa live salva, já que ninguém tem perguntas. Tenho medo disso, né? Quando eu dava aula eu dizia, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém nem prestou atenção no que eu tava falando, né? Talvez estavam me assistindo fazendo outra coisa. Gente, um beijo a todos, tá? Semana que vem a gente volta aqui com novos temas, a gente vai intercalar um pouco arquitetura com decoração, né? A gente vai intercalar um pouco interiores com casas, com arquitetura, que é o que a gente está trabalhando aí no momento. O Rafael escreveu, a obra tem que caber no bolso do cliente. Para ele caber no bolso do cliente, já começa pela compra correta do terreno, né? Já começa pela compra assertiva. Pagar 100 mil, que seja, num terreno certo ou errado, é o mesmo 100 mil, né? Mas às vezes com uma consultoria, né? Com uma orientação, com mais expertise, você investe esses 100 mil reais de uma maneira mais correta. Gente, obrigada. Espero que eu tenha contribuído. E a gente se vê por aí. Qualquer coisa, sigam aí, né? Fiquem de olho nas nossas mídias, que vem novidade por aí, tá? Gente, abraço. E como diz minha filha hoje, tenha uma ótima semana. Beijos.